Olá, estudantes da terceira série. Nesse vídeo vamos falar sobre cadeias e teias alimentares. Muito bem, aqui temos um exemplo, de um gavião-pombo pequeno, uma espécie, que vive ali no habitat ali de 900 metros até 900 metros de altitude, do nível do mar até 900 metros. Esse seria basicamente o habitat dele, pegando ali uma parte da costa brasileira. A maior parte da sua vida sozinho já é parte do comportamento, do nicho ecológico desse organismo e também pode se juntar a outros bandos de aves para caçar. Alimenta-se de aranhas, pequenas cobras, roedores, pequenos mamíferos, lagartixas, insetos, aves e mocó. E isso aqui seria a relação dele, com a sua cadeia alimentar. E aí a gente vai ver no conceito ali a representação gráfica do que seria uma cadeia alimentar, com o produtor, que seria aquele organismo que produz a energia através da fotossíntese. Ele passa esse alimento para o consumidor primário, que geralmente é um animal especificamente herbívoro. O consumidor secundário se alimenta do primário, geralmente um animal carnívoro, e o terciário se alimenta do secundário, sendo um animal de consumidor terciário ali. Então a gente tem o produtor, consumidor primário, consumidor secundário e o consumidor terciário. Lembrando que alguns animais, nesse caso, eles podem ser também onívoros, se alimentar tanto da planta, diretamente, quanto de um outro animal. A nível de produtores, são seres capazes de produzir seu próprio alimento através do processo de fotossíntese ou através do processo de quimiossíntese. E aí, como exemplo, nós temos plantas, algas, o fitoplâncton, algumas bactérias, algumas cianobactérias que fazem fotossíntese e também algumas bactérias que utilizam elementos do meio para fazer a chamada quimiossíntese. Os consumidores geralmente são seres heterótrofos ou heterotróficos, ou seja, eles não produzem o próprio alimento. Quando herbívoros, geralmente são chamados de consumidores primários, e já quando eles são animais carnívoros, eles já são consumidores secundários, terciários ou quaternários. Lembrando também, voltando na lembrança, de que eles podem também ser onívoros, esses organismos ali. Os decompositores geralmente são fungos e bactérias que eles fazem a reciclagem, decompondo partes ou o organismo inteiro, decompondo tecidos desses organismos, fazendo com que haja a reciclagem desses elementos para a natureza. Muito bem, então os decompositores geralmente são fungos e bactérias. A gente vai chamar de níveis tróficos cada passagem de energia de um nível para outro. Então temos o produtor, consumidor primário, secundário e terciário, compondo nível 1, 2, 3, 4, respectivamente, ali, conforme o tamanho da cadeia alimentar. Ocorrerá um desequilíbrio ambiental caso a gente retire qualquer organismo dessa cadeia alimentar já constituída aí há milhares de anos, milhares ou milhões de anos. Mas na natureza, as cadeias alimentares, elas são apenas uma simbologia, porque ocorre na realidade teias alimentares todas entrelaçadas muitas vezes, em que um organismo se alimenta de mais de uma fonte de alimento, Então a teia alimentar é o conjunto das cadeias alimentares, todas integradas ali, e todas elas são importantes. E assim mesmo, retirando elementos dessa teia alimentar, a gente pode causar o chamado desequilíbrio. E aí, relacionando todas essas questões com os chamados níveis tróficos. Então, nós temos os produtores, que geralmente aqui seriam as plantas fotossintetizantes, autótrofas, os consumidores primários ou consumidores de primeira ordem, Os consumidores de segunda ordem ali seriam os secundários e o de terceiro. Lembrando que em todos os níveis existem os decompositores que não têm um nível trófico específico, porque estão presentes em todos os níveis tróficos. Muito bem. Então, gente, nesse vídeo nós falamos sobre cadeias e teias alimentares. Espero que vocês tenham gostado e até breve.